são dos nossos convidados. Um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de atacar o direito à liberdade de expressão naquele país. Não, não é possível. Isso aí é 1º de abril. Uhum. São dos nossos convidados. Um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de atacar o direito à liberdade de expressão naquele país. Não, não é possível. Isso aí é 1º de abril. Uhum. Alexandre de Moraes atacar liberdade de expressão lá nos Estados Unidos? Além daqui? Não. Além disso, o documento diz que as decisões de Moraes promoveriam uma campanha de censura e lawfare, que atinge o cerne da democracia brasileira e afeta, inclusive, as eleições deste ano. O texto cita o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente vivendo nos Estados Unidos, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O relatório diz que, aspas, as ordens de censura e o lawfare conduzidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem prejudicar significativamente sua capacidade de se expressar online sobre temas de interesse público nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, fecho aspas. Por meio de intimações na Justiça dos Estados Unidos, o Comitê Judiciário obteve cópias de ordens de Alexandre de Moraes e de outros órgãos da Justiça brasileira a empresas de redes sociais norte-americanas, determinando a remoção de postagens e a suspensão de contas. Dá uma paradinha só, por favor. Obrigado, UTP. Eu vou falar disso, mas eu queria primeiro passar aqui aos meus convidados, porque assim, a gente tem uma questão que me parece bastante peculiar, às vésperas de uma eleição, mas nós já tivemos uma eleição em 22 que também foi alterada em virtude das atitudes do Alexandre de Moraes. E o Pavinato faz questão sempre de frisar aqui, Wellington, que aquela resolução do TSE, que foi feita, se eu não estiver enganado, em maio ou junho do ano de 2022, ela fere de morte os princípios de anterioridade que a gente tem a respeito de você definir como que vai se dar a eleição. Então isso já seria, né, a olhos vistos, prima facie, como nós falamos no direito, um olhar, né, só superficial, já veria que há muita coisa por trás desse lençol aí escondido. Então queria te ouvir como é que você enxerga agora os Estados Unidos avaliando a possibilidade do Alexandre de Moraes estar interferindo também nessa próxima. Olha, Caivano, eu vejo com muita preocupação, porque eu atuei em casos envolvendo influenciadores, né, atuei reativando as contas deles depois do período eleitoral, não tive acesso às decisões, já falei isso anteriormente, ataquei a decisão no escuro, e qual foi o meu argumento? Olha, passou o período eleitoral, presume-se que não há mais interesse na manutenção da suspensão das contas. Não há mais risco, né? Se ele avaliou algum risco. Se havia algum risco, né? E aí ele acabou deferindo a reativação das contas de 2 influenciadoras, que eram nossas clientes. Eu e o Dr. Jorge fizemos esse trabalho. Mas eu vejo com muita preocupação porque você tocou no ponto da anterioridade. Geralmente, decisões tomadas, ainda que durante um ano de eleição, são para a próxima eleição. Sim. E eles estão ali definidos justamente num cenário, eles estão tateando e falando, olha, passa a valer a partir da próxima eleição e etc. e tal. Então, criam-se resoluções com eficácia para aquele pleito, você que já está trabalhando a sua campanha com uma mentalidade, com um projeto, você é obrigado a adequar aquela resolução, então já atrapalha o trabalho de quem já está vindo se preparando com aquele tipo de aqueles elementos normativos, né? Então cria-se uma confusão. Eu até acredito que algumas pessoas são brifadas sobre isso, algumas campanhas devem ser brifadas, então essas resoluções oportunas vêm para prejudicar um determinado lado, essa é a minha avaliação. E eu vejo com muita preocupação porque se nós já tivemos a eleição de 2022 naquele tom, com aquela interferência na democracia, que eu chamo de fraude à democracia, os Estados Unidos identificaram que o ministro Alexandre de Moraes não vai parar. Então os Estados Unidos, nesse relatório que eu enxergo, é um alerta para o povo brasileiro, dizendo, olha, há um grande risco das eleições do Brasil novamente terem a interferência de um tribunal superior eleitoral
para manipular e fraudar as eleições. Essa é a minha preocupação e é assim que eu analiso esse relatório, Cavani. Perfeito. Não, é interessante isso que você colocou, porque a anterioridade que a gente está falando aqui, quando trata-se de resolução, tem que ser de 1 ano, né? Exato. Então você, até outubro no caso da eleição de 2022, teria que ter sido até outubro de 21, eles, como você disse, estudar, olha, mudou a internet, tem outras coisas, vamos segmentar por aqui, até a gente engoliria, né, como operador do direito. Mas não, isso ultrapassou em muito qualquer razoabilidade. Agora, nessa questão, Segré, você não é jurista, mas obviamente você acompanhou todo o processo de 2022, a gente viu a questão da rádio, a gente viu uma série de questões que atrapalharam o pleito, e aí a gente viu, inclusive, o Eduardo Bolsonaro em 2024 ter que deixar, no final de 2024, começo de 2025, né, deixar o Brasil sob o risco de ser preso por Alexandre de Moraes. E ainda pende contra ele, e eu entendo completamente esdrúxulo, um processo que ele diz de pôr em risco, de coação no curso do processo, né? Mas que processo? Um processo que não existia, essa que é a grande verdade. Tudo porque o Eduardo Bolsonaro foi justamente para os Estados Unidos mostrar para o governo americano e para os líderes do governo americano que a gente estava sofrendo isso com Alexandre de Moraes. Você avalia que isso é um resultado do trabalho de Eduardo Bolsonaro e até ajudado pelo Paulo Figueiredo em alguns pontos, e isso que agora vem através desse documento? Imagino que sim, tem muita responsabilidade, porque você pode ter, em algumas circunstâncias, algumas proibições, censuras, restrições de fala, mas isso ficaria, em teoria, aqui, no nosso gramado. Quando alguém leva para o exterior, muitas vezes o exterior não acompanha o que está acontecendo. Dessa mesma forma que o Eduardo, junto com o Paulo Figueiredo, colocaram isso na pauta americana, eu lembro que muitas vezes, quando eu participo de alguma entrevista em algum meio da Argentina, eles não sabem o que está acontecendo. Então é fundamental, jornalistas, influenciadores, políticos, que possam indicar, da mesma forma que quando Lula estava preso, delegações de políticos iam a um monte de lugares no mundo pedindo um monte de coisas contra o Brasil. Naquela época não era um problema de soberania, agora é um problema de soberania. Mas eu gostaria de ir mais longe. Na época das eleições de 22, eu participava da Jovem Pan. E lá não tínhamos como falar, e a maioria dos jornalistas não podiam falar, que o Lula era amigo dos ditadores. Verdade. Não podia ser falado. Agora eu espero que não cometam a aberração de proibir de novo, quando nós temos ele defendendo ditadores. Uhum. Naquela época, não dava para falar que o Lula era a favor do aborto, ou que o PT era a favor do aborto, ou que eles lutavam para descriminalizar o uso de drogas. Muitas coisas que hoje a pauta não tem como esconder. Mas eu vou um pouco mais longe, inclusive. Uma vez eu subi criticando o discurso de ódio de um canhoteiro que ele defendia atacar alguém, como muitos deles fazem, e nada acontece. Mas se a gente coloca algum comentário um pouquinho acima do limite do que é educadamente permitido, pum, paulada na gente. Eu subi esse vídeo dizendo, e aqui, isso aqui não é discurso de ódio. O algoritmo, porque não sei quem é, do Instagram me baniu, me colocou em shadowban, e não só isso, proibiu que eu fizesse lives até 6 de outubro de 2026. Ou seja, depois da eleição. Do primeiro turno. Olha que coincidência. Aí eu apelei, falei, isso foi em agosto. Eles me deram 1 ano, era agosto de 2026. Aí fiz a apelação e disse, gente, eu não estou proferindo discurso de ódio, eu estou criticando o discurso de ódio com um exemplo. Aí ele falou, não. E aí me esticaram até 6 de outubro. Bom, isso te prova que, dependendo da tua ideologia, você pode falar o que você quiser. Ontem nós vimos isso com Felca. Ou, dependendo da ideologia, você não pode falar nada. Eu espero que as autoridades americanas, mesmo que esteja restringido o território americano, continuem investigando. E se eles observam que tem provas, e tem, apliquem alguma sanção.
porque é injusta a luta. Quando você de um lado faz tudo direitinho e apanha, e quando do outro lado é permitido tudo e nada acontece. E o melhor, espero que essa observação seja plasmada no resultado das urnas, porque aí tudo poderá mudar. E Wellington, você concorda com o Segré que grande parte do que está sendo revelado agora, e até, obviamente, a elaboração desse documento, se deve ao trabalho do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e ajuda também, a gente não pode simplesmente deixar de lado, né, do jornalista Paulo Figueiredo? Eu não tenho dúvida